Chegou o Papo de Boleiro, meus amigos. Está no ar a sua melhor resenha esportiva via web, aqui direto dos estúdios da JR TV Web. Papo de Boleiro de Jequié para Bahia, Brasil e o mundo, com os melhores comentaristas trazendo informações importantes do esporte da Bahia, do Brasil e sempre falando sobre a nossa terra, Jequié, o esporte e lazer em Jequié, e também trazendo comentários sobre a área da educação física, a área da nutrição também, de saúde, tudo você tem aqui no Papo de Boleiro. Então você que já está sintonizado, deixe o seu like, comente, compartilhe, envie o link para grupos de WhatsApp, porque a sua participação é fundamental. E sem delongas, já vamos passar aqui o microfone para ele, o nosso presidente, professor Antônio Miquelino, também conhecido como Tony Tornado. Bom dia. Qual é o negócio, rapaz? Você está procurando graça comigo uma hora dessa? Nem bem começamos, rapaz. Ah, daí, bom dia ao garotinho Rony Braille, bom dia ao professor Carlos Alberto Tuxa, meu parceiro de jornada todos os dias, né? E a vocês que estão do outro lado dessa telinha, os telespectadores que estão conosco todos os dias de manhã para ouvir essa resenha, esse papo de boleiro, que é uma coisa maravilhosa. E nada melhor hoje do que estar aqui contando com a presença do nosso querido amigo e irmão, professor Jairo Rodrigues, que vem dar aquela palhinha com todos daqui e vocês daí. Bom dia, professor Carlos Alberto. Bom dia, Rony. Bom dia, saudações. Saudações ao Rony, saudação ao Toninho, saudação ao professor. Porque você está vendo já, você está gaguejando? Você ontem estava tão tranquilo, rapaz? Não, eu estou tranquilo, não estou gaguejando, estava me posicionando. Saudações é também um público lá que do outro lado da telinha, como você fala. E para não esquecer de curtir e compartilhar, né? Compartilhe e curta, porque essa é a razão. Quem não curte não se diverte. E quem não curte não se diverte. Mais uma vez agradecer a presença do professor e vamos aí dar uma puxadinha em algumas coisas aí, as informações que ele vai passar pra gente aí. Bom dia, professor Jairo, um prazer muito grande te receber aqui nesse Papo de Boleiro, nessa bancada, onde nós temos aqui hoje 3 profissionais da educação física e um jornalista do outro lado, que é o Rony Braille. Eu acho muito difícil esses programas ter essa equipe de peso, como o Papo de Boleiro vem trazendo todos os dias, uma satisfação muito grande estar aqui com o senhor, professor. Bom dia, Toninho, bom dia, professor Carlos Alberto, bom dia, Rony, Brian, bom dia ao pessoal da TV Web. Para mim, eu quero lhe agradecer o convite e não poderia de forma nenhuma negar a nossa presença aqui nesse estúdio. Rony Brian, com você. Exato, Tony de Miquelino. Hoje o papo vai ser bom. Com o nosso convidado, já está aqui a postos, vamos falar muito do esporte em Jequié, já que você ocupou a secretaria, a importante secretaria de esporte, não foi? Então tem conhecimento da área aqui do nosso município. E diga-se de passagem, sentou naquela cadeira por 3 gestões. 3 gestões. Diretor, secretário. Diretor, 2 vezes secretário. Mas não me interrompa não, rapaz. Você tá, meu Deus, eu tô falando, eu tô apresentando. Você tá nervoso ou nervosa hoje? Tá de brincadeira comigo? Me interrompa. Você tá nervoso ou nervosa hoje? Mas quais gestões foram, Jairo? Para quem não conhece ainda você, conta pra gente. Eu fiquei 4 anos na gestão de Dr. Lamanto Júnior, mais 8 anos na gestão de Dr. Roberto Brito e 4 anos na gestão de Tânia Brito. Tânia Brito. Então você passou por períodos importantes aqui de Jequié, então tem conhecimento nessa área do esporte, deve ter convivido muito com o Toninho e Tuxa durante esse período, já que são 2 abnegados do esporte aqui de Jequié, né? Parceiros eternos. Exatamente. E você que está em casa pode enviar comentário, pode enviar pergunta, que a gente está aqui convidado, a gente responde tudo, não tem historinha aqui no Papo de Boleiro. Então, fique à vontade para fazer seus comentários e perguntas. E, Toninho, a gente vai começar por onde, Toninho? O único secretário... Né? Você pode dar um intervalozinho para mim? Rapaz, esse cara tá de brincadeira hoje. Você tá a fim de me perturbar hoje. Vai dar um tempo, intervalo não, um tempozinho? A mão tá dada, vai lá. Vou dar um tempo aí. Só porque quando na chegada hoje em casa da corrida, antes tomando banho, eu vi assim, a Globo, televisão lá, né? E falando de rachadinha. Aquilo me incomodou bastante. Porque tá preocupado lá com o filho de Bolsonaro, rachadinha nós temos no Brasil todo. Rachadinha tem aqui em Jequié, que amigo meu trabalhava, colega trabalhava, e tinha rachadinha. É o Brasil todo, né? Agora tá preocupando porque o cara é filho de Bolsonaro.
Então, chega disso, pelo amor de Deus, tem muita coisa mais importante a... Rony Não, Braille, você não tem uma solução, vamos procurar uma coisa importante para fazer, né? esse cidadão tá a fim de me contrariar. Eu tô aqui, o cara vem negócio de rachadinha, rapaz. Ele já vem me tirando aí com negócio de batata da perna, de boca Ah, tá de brincadeira? São os narradores são os narradores que falam dessa maneira, aqui é assim, né? viu, companheiro? Aqui a gente interrompe e Reflexo, vamos brigando, que o goleiro defendeu. Reflexo é brincadeira. Reflexo é a partir de 4 meses até 1 ano, que é a contração involuntária. Reação. Nós temos reflexo óptico em V. Reação. Então tem que estudar mais um pouquinho. Você é narrador, né? Vocês estão vendo aí hoje, o cara amanheceu atacado aí, tá, entendeu, Rony Braille? Estão dizendo, foi o único secretário que conseguiu reunir uma boa equipe na gestão dele, inclusive levar o Tuxa para trabalhar como diretor não foi fácil. Também levar o Tonho de Miquelino para uma outra área que eu me lembro que o Jair mandou fazer as traves. E só uma trave que eu mandei fazer, dava para botar a trave em uns 4 campos. Que... Quando eu cheguei lá, o Jairinho endoidou, velho. Foi brincadeira, mas eu mandei fazer uma trave lá para Cidade Nova, realmente, a nível do Valdomirão. Campo do Cosme, né? É, o do Cosme Félix, mas tá lá. Mas vamos logo ao Campeonato Baiano, depois a gente vem no Brasileiro, para a gente entrar no assunto de Secretaria de Esporte e falar da nossa terra. Rony Braille. Perfeito, Tonho. A gente ontem comentava sobre a situação da Covid. Agora, Doce Mel desfalcada por Covid-19 e vai jogar contra o Bahia, né? Após estrear em derrota em casa, o Bahia joga essa segunda rodada do Campeonato Baiano contra Doce Mel. O jogo vai ser hoje, quarta-feira. Só que tem a situação, né? O time de transição do Tricolor vai buscar a primeira vitória, mas a Doce Mel, equipe aqui vizinha à nossa cidade de Jequié, tem problemas porque jogadores testaram positivo para a Covid e é o que deve acontecer durante esse campeonato, que parece que não terá uma boa sequência. Será que vai ter esse jogo ou vai ser adiado? Porque o do Não, Vitória vai ter da esse Conquista jogo. e Vitória foi adiado, então... Quantos jogadores? Primeiramente eu vi que eram 2. então tem condição. 2 jogadores Condições. contaminados, exatamente, né? Mas não sei se vão fazer mais um teste para hoje de noite, porque é difícil dar só 2 jogadores assim, normalmente é difícil, porque eles estão ali juntos, né? Bebem a mesma água, os caras estão treinando junto. Então, mas no primeiro momento o jogo está confirmado hoje, 18 horas. Tem essa também por conta do toque de recolher. Os horários agora são mais cedo das partidas e a Fonte Nova vai acabar virando mais uma vez um hospital de campanha. Então terá essas mudanças no Campeonato Baiano, que eu não sei se vai dar certo, se vai conseguir concluir. E a Série B provavelmente vai ficar prejudicada. Então não sei se a DJ vai jogar esse ano também. Respiradores foram mandados pelo governo federal, viu? Foram mandados, vão ser instalados lá. E está precisando, porque fechou a situação. O hospital estava instalado. Agora o pessoal fica brincando de Covid. A gente está aqui o tempo todo. O Sem Limite fala, o Hora de Notícia fala, o Papo de Boleiro fala. Aqui a imprensa toda fala do Covid e as pessoas estão levando para o outro lado. E nós sabemos que o maior veículo de contaminação, que leva a contaminação mais fácil, é o aglomeramento de pessoas, é o que mais a gente vê hoje na nossa cidade, na Redondeza, na Bahia, no Brasil e no mundo inteiro. Então, hoje, futebol da telinha, Doce Mel e Bahia. Exato. Passando na 16h30? 16 horas. 18 horas. Na Bahia, o senhor torce para algum time, professor Jair? Eu sou mais adepto ao Vitória. Rapaz, só tem Esse cara sofredor gosta de torcer aqui. para time ruim, meu Deus do céu, rapaz. 2 aqui na segundona e o daqui, para completar, o Botafogo também desceu. Falar de segunda... esse Já é falei para especialista. você. Na realidade, Tonhão, eu não sou aquele torcedor fanático. Não Nós é? somos torcedores coerentes. Porque quando eu estou assistindo um jogo, eu não sei se é pela profissão, eu fico mais olhando a parte técnica dos atletas, a parte tática, a parte física, né? Então a gente fica analisando para tirar algum proveito daquilo. Bem respondido. Assiste Sobre o jogo mais. controlar, né? Campeonato Baiano. Doce Mel vai mandar seus jogos em que campo? Você sabe dizer, Rony Braille? Eu vi que eles tinham mudado de campo. Eu vou até pegar o nome aqui. Porque lá em Piauí é que não vai ser, né? Mais uma vez a Doce Mel jogando fora de casa. Né? Eu faço uma pergunta aqui, por que não Jiquié? Porque o gramado de Jiquié também não está se passando nesse momento por um momento bom. Inclusive tinham fotos aí do gramado de Jiquié queimado, que na época eu até bati, fui contra e muitas pessoas disseram que eu era louco. Eu não sou louco. Essa grama que está aí, Jiquié, ela não vai se adequar nunca a Jiquié. A realidade do clima de Jiquié. O clima é diferente. Uma outra coisa, a erva daninha, ela vai estar sempre ali naquele estado do Valdomiro Borges porque é molhado.
com a água do Rio de Conta, e o Rio de Conta traz erva o tempo todo. Por mais que você faça um trabalho diferente, um tratamento diferente, mas ela vai estar sempre ali naquele sítio. Justamente há um tempo atrás, antes da gestão de Dr. Lomanto, se molhava a grama do estádio com água da Embasa. E a gente nunca conseguia deixar o gramado verde. Aí foi que na gestão de Lomanto Júnior, nós trouxemos água do Rio de Contas para irrigar o gramado do estádio Valdomiro Bosch. O estádio ele era um estádio bonito, a grama, muito boa a grama na época, agora só tinha aquele problema que era da erva, mas quando se cortava ela, podava ela, tudo tranquilo, normal. Diferente Isso dessa que eu ia grama. perguntar, eu acompanhei o ADJ no Campeonato Baiano agora e tomei um susto, confesso, viu, professor Jário? Quando eu cheguei lá, porque o estádio estava passando por reformas, inclusive treinou um período lá com o pessoal da Intermunicipal, mas quando eu cheguei lá para a estreia da ADJ, que eu vi o campo naquela situação, foi um susto, porque eu esperava outra situação, porque se investiu ali. E a minha pergunta é um problema antigo esse gramado do Valdomirão, ou antes era melhor e foi se deteriorando, largaram de mão? O que é que acontece assim? Não, nas gestões anteriores, o gramado, nós trazíamos as gramas de Itajuru. Então, o gramado, nós tínhamos 4 tipos de grama. E a gente ia em um local com um caminhão, colhia aquela grama e replantava. Não é? Então, tinha muito aqueles carrapichos, essas coisas, e dificultava muito, e por esse motivo nós tínhamos que constantemente estar passando a máquina no campo. E adubando também. Agora, quando você pergunta aí, o garoto Júnior, a respeito, qual gramado melhor? É claro, é evidente que nós estamos com a grama mais avançada, uma grama moderna, mas não adequada para o clima de Jiquié, para a realidade de Jiquié. Quando a outra grama que o professor Jairo buscou aqui, o Jairinho buscou, falou aqui, essa grama era mais regionalizada. Então, por isso você tinha... Aí já é a grama... Isso aí foi no ano passado. Pois é. Na estreia da Mas ADJ, eu acho que está pior ainda. Hoje está pior? Eu acho que está pior ainda. Eu não fui lá, não posso, mas acho que está pior. Não, está pior. Eu tinha fotos aí que me mandaram para mim, inclusive já com o prefeito Zé Cocá lá fazendo a vistoria no estádio, e a grama estava numa situação, tem lugar que está aí, ainda está bonito. Isso, 26 de outubro de 2020, foi a estreia da DJ, eu estava lá, tirei essas fotos aqui, e é um susto você ver a grama parecendo um pasto, com esses buracos, essas falhas aqui que tem, e hoje está pior, então complicado. Isso aí, desculpa, Toninho, isso aí, pelo que eu estou percebendo nessa foto, é questão de irrigação. E a irrigação é moderna hoje, viu, Jair? Diferente daquela nossa, é moderna, vamos lá, liga, primeiro tempo, segundo tempo, já tem. Naquela época a gente ficava mudando o bico às pessoas. Justamente, aí agora mais não, você vai chegar lá, ligar o aparelho, ela já... Mas que Jiquié é muito quente para esse tipo de grama. Né? Jiquié é muito quente. Então ela não vai se adequar a isso aí. Nós vamos ter um estádio futuramente que precisar de ter necessidade de se mudar esse gramado para que a gente possa ter aquele campo que a gente tinha. Seria interessante ali um anel, né, rapaz? Fechar esse anel ali, né? Não, mas se você quer o anel, eu vou na rua e compro um, velho. Você quer de quem? Fechar, Eu sei que você falou que ia não falou qual é o anel. Aquele espaço lá atrás. Você tá vendo aqui que o professor Jário consertou aí? Carivão. Fecha essa arquibancada aí, rapaz. Mas, ô, Tuxo, olha bem. Eu também acho, viu? Eu bato aqui direto, mas não sei se concordam. Hoje, Jiquié, o torcedor da DJ tem em torno de 3.000 a 4.000 torcedores de Jiquié fanáticos que vão ao estádio. Quando o Jiquié está numa fase boa, nós já chegamos a encher esse estádio aí, mas quando tinha um jogo Bahia, Vitória, que vinha alguns torcedores da micro-região. Quando o ADJ inicia o campeonato, você vai lá em torno de 1.500 torcedores. Eu acho que não Mas tem a questão também, Tonho, por exemplo, bora imaginar... Questão de acomodação, Tonho. Tem a questão da acomodação, tem também a questão dos valores. Não bora imaginar que o estádio aumentasse sua capacidade. Poderia colocar o ingresso mais barato. Muita gente não queria pagar R$30, entendeu? O povo dizia que você assim, fazer futebol, meu caminho. É brincadeira, mas o pessoal não quer pagar, Tonho, entendeu? Então Com mais gente na arquibancada, fosse R$10, Se eu falar pra você que eu acho iria. Eu acho o jogo do Campeonato Baiano, você tem arbitragem, você tem despesa. O Jairinho sabe que a despesa é alta, mas o Jairinho sabe que ele conviveu comigo fazendo, e você também conviveu comigo fazendo o Campeonato Municipal de Jiquié, e que não era um jogo profissional, onde eu tinha uma despesa de arbitragem. Que eu acho que a federação que mais ganha, que eu acho que deveria ser ao contrário. Isso. A federação Mas ganha bastante. a federação, por sua vez, ela tem que bancar também as outras despesas que ela tem lá. Olha, Tuxa, é uma engrenagem. E essa engrenagem, para você manter funcionando,
Não é fácil. Tá de fora, viu? Tá de fora, a gente vê uma coisa de uma maneira, mas quando você vai, é complicado. Né? Eu perturbei o Jair, porque você dá uma manutenção de um estádio. Eu vou ali fora e vou voltar. O Flamengo hoje, a maior despesa que o Flamengo tem é o mano de campo na Fonte Nova. Entendeu? Você não sabe, chegou ali a ter jogo ali do Flamengo gastar R$1 milhão para poder bancar um jogo ali. Uma manutenção. No Maracanã. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos lá no estádio é a questão do treinamento da seleção. Isso. Porque o treinamento acaba com o gramado. E aí, no dia do jogo, o gramado não está apresentável e aí a torcida, claro, Cobra, né? começa a cobrar. A gente, e a gente busca isso aí. Mas nós vamos voltar aqui, já que nós já falamos do Campeonato Baiano, o Campeonato Brasileiro, para a gente voltar agora o tempo com o nosso querido e ex-secretário de Esporte, Lazer e Cultura de Jiqué. Exato. Tá certo, professor Carlos? Exato. Só ler os comentários aqui. O Jair tinha informado que a Docimel ia mandar o jogo em Cruz das Almas, só que a prefeitura... No início era. Isso. Informou que o estádio de lá não está pronto, vai ter que passar por umas reformas e tudo mais. Aí o jogo de hoje vai ser no estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa, em Feira de Santana. Então, Docimel jogando sempre fora de casa. Mas né? aí eu lhe pergunto, eu ainda vou bater na Docimel de cara. Lhe pergunto uma coisa. Um time que não tem hoje. A Docimel é um time de empresa. Tem uma empresa que banca ela. Ela tem condições, sim, Não de tem um estar espaço. saindo. Hein? Não tem um espaço. Ela não tem um espaço, mas ela tem condições de sair e bancar seus jogos fora. Ótimo. E quem não tem? E quem não tem hoje, numa situação dessa, que você não tem um torcedor em campo, Jairo, você não tem digamos assim, uma renda extra-campo, você vai manter esses jogos como? Fica difícil. Então o Campeonato Baiano hoje está se tornando inviável por isso. Algumas dificuldades que alguns clubes recebem. Docimel, o ano passado, bancou seus jogos em Vitória da Conquista. Torcedor de Ipiaú não teve o gosto de chegar em um jogo. Parece que o último jogo foi com o Vitória aí dentro de Ipiaú. Não foi isso, Rony Braga? Se eu não me engano, foi isso mesmo. Como anda o estádio de Ipiaú? A prefeitura de Ipiaú agora estava em reforma. A Sudesb tinha mandado para fazer a reforma, gerir uma reforma lá, mas ainda não foi. Eu ouço isso 2 anos. 2 anos atrás. Tá fácil não, meu amigo. Tá fácil não. Você quer falar do Brasileirão, Tony? Brasileirão, vamos lá. Amanhã vamos ter a rodada decisiva. Você, inclusive, já fez a aposta, tá confiante. Mas aí teremos... Eu fiz a aposta com quem? Não, no ar, tá A gravado. aposta foi no ar, Tá gravado. você vai dançar aqui, vestido aqui, ó, de quem? De saia, vai saia. dançar um Cancún Olha o aqui se o tablado Flamengo não aqui, for ó. campeão. Toninho vai dançar de... Vai dançar. Se o Aqui Flamengo no perder... tablado. Se o Flamengo perder, ele vai dançar aqui Larinho, no sai fora tablado. dessa onda. O senhor tá em um patamar, tá num degrau mais alto. É sai outro fora. patamar, né? Ele vai dançar aqui nesse Eu tablado. já vi o aí, ó. tablado aqui, mas botaram para isso. Foi, já é o palco Especificamente dele. pra Esse aí se solta, rapaz. Ele é um Pois pé de bailarina esse Tonhão, você não imagina. Mas amanhã, 9h30, às 21h30, São Paulo e Flamengo. E aí? Tem favoritos? Flamengo vai atropelar? São Paulo vai complicar? Quero saber a opinião de vocês para essa partida, que é como se fosse uma final. São Paulo do Campeonato Brasileiro. 3-1. Eu vou tecer meus comentários como torcedor, não como comentarista nesse momento. Flamengo amanhã 4-0 no São Paulo. Cara, Risada de quê? você tá dormindo? Dá um beliscão nesse cara aí, vai. Flamengo Dá um 4-0 beliscão nesse cara aí, vai. Você tá dormindo? Tá sonhando, cara? vou acordar, Porque vou o fazer Flamengo, um o time café. que tem, né, chegar lá dentro, para aquele São Paulo que chegou a liderar o campeonato com 7 pontos de frente e hoje está caindo pelas tabelas, está correndo o risco de nem disputar a Libertadores, o que é que era com um time desse? É 4-0 no pedaço. Rio de Janeiro, no campeão. O país só torce para que time, velho? Toninho, eu sou daquela época do Santos. Do Santos. É. Do Santos. Sou daquela No Rio de época Janeiro, ainda eu do sou do torce pra Santos. ninguém. Ele é do Eu acho, Santos eu de acho que Pelé. eu acho que justamente, eu acho que eu aderi mais ao Santos devido à graça de ver o Rei jogar. O Santos fez uma boa. Chegou até na final da Libertadores. Foi. Bom. Foi quem praticamente conduziu o esporte brasileiro. O homem do né? século. Lá fora, né? Lá fora. Né? Diferente de outros que vai torcer para um time Vai que aparecer liderou outros, o né? campeonato o tempo todo Pois é. lá embaixo. E continuou na segunda divisão. Ainda bem que você falou, pois é. Ô, Botafogo, time ruim. Liderou o tempo todo lá Sim, embaixo, vai. é boa, viu, Tonho? Tá Mas bem, aí, o vai Rodrigo batendo, Caio está pode bater, confirmado. né? Ele falou hoje que teve pancada
no tornozelo, mas que vai para a partida e que ele considera o Flamengo hoje um time melhor do que aquele que perdeu para o São Paulo 3 vezes esse ano, viu, Tonhão? Quem falou isso? Rodrigo Caio. Mas o Flamengo perdeu quando podia perder. A realidade é uma só. Não. Né? Hoje o Flamengo, ele tá aí, é o líder do campeonato. Você sabe me dizer quem é o líder do campeonato? Dê uma olhada no Não, é o Flamengo, Quem relaxa. Relaxa. Também se não tivesse expulsado o Rodinei ali, vou te contar, viu? Acharam aquela expulsão meio complicada, Eu viu, queria- meu? Acharam a expulsão, arrumaram um pênalti para ver que o São Paulo Então, jogava Eu só queria que o senhor me Cruzeiro, informasse aí. contra o Botafogo. Quem são os times rebaixados? O senhor pode me dizer quem é? Eu falo para você. Não fale pra mim. Botafogo, Sim, Botafogo. Curitiba, Goiás e esperando o Vasco com satisfação. O Vascão. Esperando mais com satisfação. Gosta de morrer abraçado com alguém, né? Não, você gosta, né? Eu não gosto de nada. O Vascão joga quinta-feira contra o Goiás. O Vasco ainda está tentando entrar na justiça por conta do Internacional naquele lance lá. Aquele lance. Então eles devem ir com força total, acreditando que vencendo o Goiás, a justiça pode reverter, mas eu nunca vi justiça Não vai reverter, não, que o Internacional Não vai vai. ser campeão. Não vai. E o VAR não estava calibrado, é bom pegar, né? Se encher com a bomba e botar lá uma válvula para poder ver. Tem que calibrar, né? Calibrar. E o nosso Bahia joga contra o Santos quinta-feira, 21h30. O Rui Costa já falou que quer ver com a CBF para mudar esse jogo, porque o toque de recolher são às 20 horas. Só Desceu, que- a partir de sexta agora vai ser às 19 horas. Vai ser? Ele falou? É. A partir de sexta agora o decreto são às 19. Vamos ver isso aí. Sexta-feira. Mas ele falou que quer ver com a CBF para mudar o horário do jogo do Bahia, porque essa última partida serão todos os jogos 21h30. Só que a Bahia está Desceu top para de 19 recolher. horas a partir Eu, de eu, sexta. eu, no eu, decreto. na minha modesta opinião, viu, governador, acho que eu não devia se intervir não, porque logo de cara, logo para o senhor. Por quê? É uma rodada única, acabou, não tem mais, é 21 horas, estádio não tem ninguém, terminou o jogo, a delegação entra no ônibus, vai embora pro hotel, não vai ter como atrapalhar nada. Então, eu acho é melhor deixar como está. Concordo com você. Então, pronto. O senhor Exatamente. tem alguma opinião? Não, a aglomeração vai ser só dentro do campo, tanto faz às 15 e às 14. 16, 18, não tem como. Não vai acontecer. É só dentro do campo. Entendeu? Então não tem por que mudar. Mais algum assunto, professor? Rony, Sim. tem alguém já participando aí, não? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Tem gente ligada, você que está acompanhando, participe conosco. Alil Santana, parabéns à equipe e ao aniversariante, aniversário de Jairo Rodrigues hoje. Eu Parabéns. ia deixar agora para falar. Ah, já falaram, vou fazer o quê, rapaz? Rapaz, Aí eu- ela fala, Lil falou, um secretário de esporte como esse é difícil. Ela fala, e ela falando que tá complicada lá a situação do Valdomirão. Ali o Santana acompanhando a gente. Tem mais gente aqui, deixa eu ver quem deixou a curtida, viu? Salatiel Santana, o Fernando Brito também acompanhando a gente, já deixou o seu like. No Instagram tem alguém? Vamos ver, no Instagram vou dar uma olhada, no YouTube também. Você que está no YouTube pode enviar comentário que a gente vai ler aqui ao vivo no programa. Deixa eu ver como é que tá na outra página aqui, que muita gente está participando. Pode enviar seu comentário, sua dúvida. Dadai Ventura Vixe! tá aqui. Bom dia a todos na bancada, especialmente ao professor Jairo Rodrigues, pelo seu aniversário. Felicidades mil. Tá aí o Dadai Ventura. Saudações a você, perdedor. Botafoguista. Na zona do Relações, Botafogo, Aí, você parceiro. vê como é, alegria. O Djalma Ribas falando JR Web, arrebentando, gostei, tá aí acompanhando a gente. Bora ver quem deixou a curtida aqui. A Gisele Santos, tem também a Snália, a Gleice Brito, o Djalma Ribas, o Jair Alves, o Arthur também. Grande Jair, o árbitro. Exatamente, muita Jair gente boa Alves. participando. Se você ainda não deixou o seu like, pode deixar o seu like, pode enviar seu comentário que aqui a gente vai ler todos. E agora, vamos falar de Jequié? Vamos falar de Jequié. Poderia, antes de começar a falar de Jequié, desejar aqui ao meu irmão, meu amigo, o professor Jair Rodrigues, feliz aniversário, que Deus continue te abençoando, você continue sendo esse homem que você é, né? E que Deus te ilumine a cada dia mais. Agora é o garotinho da praia, né? Amém. Professor Carlos. Como eu já desejei para ele sucessos, né? Generalizando saúde e tudo. E a expectativa que muita tem em relação ao público que está aí querendo ouvir a presença dele aqui no programa e as colocações em relação a toda a experiência com o esporte de Jequié. Seria interessante a colocação o antes da secretaria, após a secretaria
o presidente da secretaria depois da secretaria. Mas eu vou descer lá porrada nesse cara aqui. Eu mandei você falar do aniversário do cara, meu. Mas o aniversário, eu já cheguei aqui hoje, a primeira coisa que eu fiz foi desejando sucesso para eles. Para ele não, para ele, calma aí. Você já falou, já complicou. Pois é, Jair, sinta-se abraçado. Rony Bryan, você tem o... Pô, sinta abraçado, porra é essa? por todos nós. Sinta-se abraçado pela equipe. O cara tá demais. Mas já aproveitar para perguntar, né, Toninho? Já que você participou de 3 gestões, você poderia apontar, por exemplo, na primeira gestão foi de Roberto Brito, não foi? Lomanto. O que a Secretaria de Esporte teve naquele momento? Como é que era o esporte de Jequié naquela época? Desde estrutura, faltava muita coisa, ali foi o início. Eu que não vivi essa época, e também muita gente que está acompanhando pode não ter acompanhado, você comentar um pouco pra Igual gente. a minha, essa época de Lomanto não era da minha era uma criança, antes, né? No caso, antes da secretaria, né? Sim. Seria na secretaria, o antes, que era como diretor, como secretário, e agora, qual o posicionamento dele em relação em pensar o que está acontecendo em Jequié em relação ao esporte? Como diretor, vamos agir por pauta e por base, senão vai atrapalhar, complicar a vida do nosso colega aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. A gestão de Lomanto, o senhor já era secretaria ou diretoria? Antes de mais nada, Toninho, me permita, quero agradecer à vontade, viu? Eu quero agradecer as felicitações de Eliane, que até suspeita para poder mandar o abraço, as felicitações aqui ao ar, não é? A Dadai também, muito obrigado, Dadai, um dos grandes atletas que nós tivemos aqui na época do futsal. Né? A você, Toninho, a Tuxa, né? Esse grande parceiro meu, foi diretor nosso lá na secretaria na época, na gestão de doutora Tânia Brito. Você também era o meu grande parceiro, o braço direito lá que lidava com o esporte amador. Na época de Dr. Lomanto Júnior, era a Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Esportes. Então, eu ocupava o cargo de diretor. Tinha o secretário da Educação, do Esportes e da Cultura. Porque também não tinha assim, um volume grande de trabalho nem da cultura e nem do esportes, por isso tinha a diretoria, que era o diretor, mas que funcionava como se fosse a secretaria. Não é? Aí, me lembro muito bem que nós começamos com um programa Domingo Alegre. Jequié só tinha, Rony, que você perguntou, era 2 quadras públicas. Era o ginásio de esportes e tinha a do CSU e tinha dos colégios, não é, professor? Dos colégios públicos do Estado, não é? Não tinha mais quadra nenhuma. Do IE. Isso, dos colégios, né? Público grande, os colégios públicos grandes. Só do IEP, que era público. E o polivalente foi uma que veio, aquele piso lá bem ligado ao solo. Não lembro mais de quadra. Quando se fala em público, sim, mas tinha do tênis que no início foi o pontapé tênis, inicial, que é privada, né? Mas era privada, particular. Né? É um clube particular. É um clube, como tinha lá da BB também, tinha do clube dos a BB veio depois. Né? Aí, resultado, a nossa equipe, naquela época, nós pensamos em mostrar aos nossos gestores a necessidade de levar os esportes para os bairros da nossa cidade. Então, junto com Valdemir, ali, que é o pai de Felipe, aqui na cabeceira da ponte, nós encomendamos, fizemos uma licitação, pedimos a ele, nós temos, inclusive, isso registrado, as fotos, né, dos nossos eventos, pedimos a ele, e ele construiu os postes de voleibol, a gente botava na rua e marcava a quadra de voleibol, a tabela de basquete, a gente levava a tabela de basquete também, e as traves de futsal e de handebol. Então, era chamado o programa Domingo Alegre. E todo domingo nós íamos a um bairro. A gente chegava lá às 5 horas da manhã, marcava, isolava a praça, a gente marcava o piso, né, das quadras de vôlei, basquete, handebol e futsal. Levávamos também um palco para fazer a parte cultural. Então, os artistas daquele bairro se apresentavam, a gente levava
Mas isso não foi uma vez somente, não. Isso era todo domingo. E a gente ia também para os distritos e povoados. Fizemos, sim, e ainda nós tínhamos os tatames. A gente levava apresentações de taekwondo, karatê, judô, capoeira, levava tudo isso. E aí nós mostramos aos nossos gestores a necessidade de construir em nossa cidade espaços esportivos, porque ficava cheio. Sim, aí um dia um garotinho disse, professor, isso aqui não é um clube, que a gente dizia que era um clube. Aí eu falei para ele, não é um clube por quê? Ele disse, porque não tem piscina. Eu falei, o próximo domingo vai ter. Aí no próximo domingo nós levamos um caminhão pipa. Então a turma jogava, praticava o esporte. Tinha também o xadrez, a dama, o dominó, o baralho, não é? Era. E aí a gente ligava Esporte de salão. E aí a gente ligava mangueira, a bomba. isso, a gente ligava a bomba e aí o pessoal, aquela garotada corria para tomar banho, velho. Era a coisa mais linda que tinha. Isso tudo registrado, viu, Rony? Nós temos tudo isso registrado até hoje. E daí, então, na gestão seguinte, que foi a de Dr. Roberto, que eu fiquei com ele 2 anos, ele ficou 2 Como anos. Você explica melhor isso aí? Tu viu aí, Tuxa? Você Eu fiquei com ele. Ficou com o Fiquei doutor Roberto. na gestão dele. Isso. Na gestão dele. Você fala que é tiro que vai pra cima. Aqui não perdoa. Aí na gestão de Dr. Roberto, que foram 2 anos, ou duas gestões, 8 anos, eu ainda continuei como diretor. Não tinha ainda secretaria. Não é? E daí, então, nós fizemos os projetos, né? A gente tinha uma equipe na diretoria fantástica, bons meninos trabalhando conosco. Aí fizemos o projeto e construímos 16 quadras poliesportivas em Jequié. São essas quadras que vocês vêem aí. Foram 16 quadras, Dessa aí professor foram Jair? 16 quadras poliesportivas, iluminada, telada, entendeu? Tinha banheiros, tinha tudo. E daí, então, nós distribuímos na cidade toda e levamos algumas para os distritos. É isso que eu ia fazer uma povoados. pergunta para ti. Inserindo o distrito, no qual total? Todas, 16 quadras. Já com o distrito. Com tudo. E aí foi 16 quadras. eu briguei. E daí, então, aí veio um outro projeto. Não sei se eu tenho tempo para poder comentar. Tem sim, tranquilo. Aí veio um outro projeto que foi o Esporte para Todos. Esse Esporte para Todos, nós conseguimos botar nessas quadras. Vai me ajudando aí, viu, professor? Que você acompanhou isso. Nessas 16 quadras, nós botamos mais de 12 mil crianças com recursos do município. Não vinha nada do Estado e nem do governo federal. Era só do município. Então, nós dávamos a estas crianças as camisas, os shorts e todo o material esportivo. Só de kimono nós demos uma média de 1.500 kimonos. Abadás, nós demos uma média de 2.000 e poucos abadás. Nós tínhamos 108 funcionários, ou seja, 40% era professores da comunidade e 60% era alunos do curso de Educação Física. Todos com carteira registrada e com plano de saúde. Pelas associações. Pela associação, era a Associação da Cidade Nova, que contratava, a prefeitura repassava o dinheiro para a associação e a associação fazia o pagamento desses plano de profissionais. saúde ou plano de saúde também, eles tinham. Tinham, né? E pode pegar a carteira desse pessoal todo, que é assinada. Agora, telespectadores, vai a minha pergunta. E onde foi parar esses recursos? Porque hoje a gente não vê isso funcionando. Naquela época, inclusive, Toninho, não Brincadeira, tinha, né? Mas naquela época não tinha secretaria também. não tinha secretaria, era diretoria. Era mais difícil ainda Era para mais pegar difícil, isso. Era uma briga minha com o Porque você secretário não tinha e verba tal, e específica, tudo. não é? Não tinha uma verba específica. Por isso é que eu fiz a pergunta. E foi parar onde? Pois é. E aí, não tinha naquela época o programa do governo federal Segundo Tempo. Não existia. Aí depois esse projeto teve uma repercussão muito grande e nós fomos apresentar esse projeto em um congresso no Rio Grande do Sul e em Cuiabá.
Aí nós levamos esse projeto, apresentamos, 2 anos depois, coincidência ou não, não sei, não posso analisar, foi que surgiu o programa do governo federal chamado Segundo Tempo. Aí onde eu entro, me dê uma pausa aí. Você vê o quanto o Jequié foi importante. É claro, é evidente, porque o que é bom é para ser copiado. Né? Agora que se copie com... Agora, o que eu lhe digo é o seguinte, olha o ponto de Jequié, onde nós chegamos. Nós tínhamos tudo no passado. Nós tínhamos um ginásio de esporte, que você tinha ali, já falamos aqui, em torno de 10, 12 mil pessoas dentro, e fora outra porrada, quase 10 mil. Você tinha um esporte que funcionava sem quadra e ao ponto até de você levar um clube finais de semana para os bairros, não é? Você criou um projeto onde você deu kimono, deu abadá, deu tênis, deu tudo isso, com uma diretoria. Olha, e tinha natação também, também, eu me lembrei aqui, tinha a natação também. É. Então, tudo isso ficou no passado? Será que Jequié vai viver de... Tinha. Já era? Já Ou já era, fui? foi. Então não pode viver desse jeito. Então a gente tem que parar para analisar e Jequié precisa crescer, precisa avançar. Nós vimos de 4 anos de uma gestão, né? E aí eu vou falar do Sérgio, desportista, que a gente não viu o esporte em Jequié. Esperamos que nessa gestão agora, só 2 meses, mas até lá nós estamos em um momento de pandemia, mas até lá a gente não viu nenhuma ação ainda da Secretaria de Esporte. Então a gente precisa saber, a última, onde o senhor trabalhou, a última gestão com a prefeita Tânia, onde eu fiz aquele trabalho, eu e o Tuxa trabalhamos juntos, onde eu disse no início do programa, nós tínhamos o Sub-11, o Sub-12, o Sub-13, chegou a botar quantas crianças na rua? Até o Sub-17. O ano todo o campeonato no estádio e no ginásio de esporte. Não era evento de um impacto, mês, 2 meses, não. Era o ano todo. E outra coisa, a prefeitura ia buscar e ia levar os atletas. Ia buscar nos bairros, equipes. Levava para o estádio, ficava lá esperando. Depois do jogo, trazia essas crianças, não é? De sub-11, sub-15, 17, 21, e tivemos o adulto e veterano. Era o campeonato o ano todo. A gente teve o campeonato da cidade, né? Feito pela Liga com parceria com a Secretaria, e o campeonato a Copa Regional, onde nós trouxemos seleções que disputaram o intermunicipal aqui para dentro. Quer dizer, então se movimentava tanto. E hoje a gente não vê, Cadê? Sumiu. Não sei. Cadê? O gato comeu. Siga, professor Jair. Então, agora, só para lembrar uma coisa que você falou, quando era diretoria, tinha tudo isso e conseguia tudo isso. Hoje é uma pasta, hoje é uma secretaria. Cadê o dinheiro? Aí, depois de apresentarmos esse trabalho todo, foi que os gestores sentiram a necessidade da criação da Secretaria de Esportes. Não é? E aí foi criada a Secretaria de Esportes e nós começamos a fazer um trabalho melhor ainda, porque nós é que geríamos diretamente os recursos da Secretaria. Da Secretaria. Esses recursos vêm pela fonte 00 ou tem outro mecanismo, professor Jair? Esses recursos é um planejamento que a gente faz de um ano para o outro. E esse planejamento de recursos, em cima da arrecadação futura, a gente faz esse planejamento e daí, então, no próximo ano, a gente pode fazer uso. Se bem que a gente não... Pelo menos na Secretaria de Esportes, foi difícil a gente fazer uso 100% do recurso, porque havia aquela questão de outras secretarias terem feito um orçamento menor, e aí faltava dinheiro, então o dinheiro era repassado, ia para a Câmara aprovava, tem um nome que me esqueci agora. Suplementação. A suplementação. Então, passava de uma secretaria para outra, e aí, mas a gente batia, a gente ia para cima, a gente ia defender o esporte. A gente defendia o esporte. Tinha as associações esportivas, que também ajudávamos muito, não é? Então, um trabalho que nós fizemos e deixamos aí, está aí, o povo, aquelas crianças, eu encontro, Tuxa, crianças naquela época tinham o quê? Seus 8, 10 anos, porque o projeto variava de criança de 9 até 17 anos, né, que tinha as categorias, Toninho. Então, hoje eu encontro aí adultos
não é? Eu acho adultos que- aí cobrando e falando, professor, o senhor lembra de mim, coisa e tal, daquela época. Em relação a artes marciais, eu vou só fazer uma observação aqui. Eu acho que não teve cidade que cedeu tanto kimonos como cedeu Jiqué naquele projeto. Ouço muitas reclamações em relação a isso. Os profissionais, todos, era Hapkido, Karatê, Taekwondo, Capoeira, judô, e a gente tinha os tatames, a gente levava os tatames e essas crianças, né? E depois criamos também, quer dizer, com 12 mil crianças. Depois disso, nós criamos atividade física para os pais dos alunos no turno da noite, noturno. Então, os nossos professores iam e faziam as aulas com os pais das crianças. E outra coisa, todo aluno era, como é que se diz, ele era monitorado pelos profissionais com relação às suas notas nas escolas. Né? Se tivesse uma nota baixa, a gente chamava para conversar e coisa e tal, e aí nós resolvemos muitos problemas de alunos que deixavam a escola, isso e aquilo outro. Tinha um acompanhamento Tinha um pedagógico. acompanhamento pedagógico disso. As academias ar livres, criação do senhor, mais uma novidade. Isso aí já foi na gestão de doutora Tânia. Né? Nós conseguimos trazer aqui para a Jiquié 5 academias ao ar livre. 5. Nós instalamos em pontos estratégicos da nossa cidade e o nosso projeto era implantar 12 academias, levar para os distritos também. Mas só conseguiu esse... Não, só consegui, infelizmente, começou a diminuição na nossa arrecadação e aí só conseguimos implantar 5 academias. Uma pergunta? Não, eu só quero... E que o professor Carlos era o diretor de esporte também, já na época. Eu né? tive um período lá, se eu não me engano, de 6 a 8 meses. Eu estava como secretário e foi meu braço direito lá na Secretaria de Esporte. A dificuldade era muita, porque eu tinha, na época eu não era aposentado, eu tinha assistente social urbano, tinha IERP, e viajar para Conquista, aí não teve como dar continuidade. E na associação, só para poder eu complementar, nas associações a gente deixava a cargo de Toninho. Toninho era o presidente da Liga, não é? E aí Toninho é quem fazia essa movimentação toda. Outra coisa, nesses campeonatos de base, a gente não cobrava 1 centavo dos times. Você lembra disso? Não cobrava. Time não pagava 1 centavo para poder participar dos campeonatos, não tinha taxa de arbitragem, não tinha nada. Quem pagava era a prefeitura, que fazia o pagamento, a prefeitura ia buscar o time na associação e depois devolvia ao seu bairro. Né? Foi muito... E Toninho coordenava também essa parte. Essa parte Não financeira você deixou. Lhe agradeço muito. A Liga funcionava no momento. Funcionava. E tinha poder. Funcionava e tinha poder. As associações de bairro não pagavam arbitragem, era paga pela Secretaria de Esporte, através da Liga. Então tivemos foi uma parceria muito boa e que rendeu, o Esporte de Quer cresceu. Né? Se eu não me engano, naqueles jogos ali apareceu muita gente que saiu apesar que não vamos deixar de falar do trabalho que o pessoal faz na periferia, com suas escolinhas, entendeu? Mas foi também um espelho, né? O ADJ chegou a disputar o primeiro ano de disputa do ADJ com todo mundo praticamente de Jiquié. Onde teve Kaique, onde teve Pitoco, onde teve aquela turma toda, não vou ficar falando o nome aqui, aquele menino que mataram ali em Florestal, era... Eu lembro da moto ali. Um bom jogador, vários jogadores tiveram, Mocó, uma turma de jogadores que vieram, aí você veio daquela base, daquele trabalho que foi feito ali. Estou interrompendo porque tem uma pergunta exatamente sobre isso, aqui vindo do YouTube, o Henrique Rocha. Bom dia, equipe. Quando o Jequié criará uma equipe de base para a formação de jogadores e também incentivar a molecada pelo futebol da cidade? É a pergunta aí do Henrique Rocha. Eu acho que todas essas colocações ali que foi desenvolvida pelo professor que estímulo, né? E agora não vamos esquecer também dos abnegados dos bairros, né? Sim. Hoje nós vivemos aí o vírus aí que está... Exato, onde você tem o Nil Pula-Pula, onde você tem o João Bilal. Agora tem que ter uma participação da secretaria, porque esse pessoal não anda só, a realidade é essa. Tem que ter uma participação da secretaria com profissionais trabalhando para que desenvolva o trabalho. Eu vou reforçar e vou jogar bola para quem foi detentor da pasta por muito tempo. Quando a Secretaria de Esporte voltar a funcionar, né?
porque a Secretaria de Esporte, antes a gente não tinha uma Secretaria de Esporte para ser o apoio, né? Hoje nós temos uma secretaria que é o nosso apoio e não está funcionando. Então a gente precisa ter isso aí. A secretaria, quando ela foi criada, foi para dar o apoio ao esporte amador, né? Fazer funcionar esporte de quadra, esporte das periferias, de todo lugar, esporte de campo. Então precisa voltar à base. A partir do momento que a gente tem um secretário voltado para essa área, aí o esporte de que volta a crescer, como você perguntou, e tem uma base. E a base, essa base tem que ser feita, formada por quem? Pelo ADJ, porque é o único time profissional, mas para isso ela precisa. Inclusive o professor Jairo, na época, viu? O presidente da Liga Desportiva, se estiver nos ouvindo, né? Enéas, e o presidente do ADJ. O terreno que foi doado na época era para as duas associações. O professor Jairo brigou muito por isso. Lá na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha. Nós fomos lá várias vezes, não é? E hoje eu vejo falar aí que mudou para Curral Novo e só vejo falar do ADJ. A Liga está esquecida. Eu não esqueci, eu vou brigar. Esse projeto foi criado para as duas associações. Professor Jairo. Justamente quando fala em base, eu acho que o trabalho maior que nós fazíamos na questão da base eram os campeonatos que a gente fazia nas diversas categorias. Isso aí já é uma base, não é? Depois o seguinte, a gente dava condições a esses profissionais, como o professor fala, os abnegados, que faziam seus trabalhos com treinamento dessas crianças, porque tinha um campeonato o ano todo. E que eles podiam mostrar o trabalho. Ele poderia mostrar. Espelho, né? A realidade é o espelho. O espelho não é... Por exemplo, eu vou fazer um trabalho com um grupo de 30, 40 crianças e não tenho onde jogar, onde disputar um campeonato, então eu perco esse estímulo. E naquela época a gente dava essa condição, essa oportunidade, não é? E quantos saíram aí profissionais? Não é? Eu me lembro aqui, agora me veio à mente o meu amigo José Miranda. Conhecido como? Galo Cego, né? Era um amigão que eu tinha ali, que eu tinha um respeito imenso. Também ajudou muito a gente, batalhou pelo esporte de Jiquié. Não é? Então, ele dizia que a história não se apaga, e quantos atletas, hoje profissionais, que saíram desses campeonatos? Muitos, nós temos muitos. Então, isso aí aqui é a base. E a na história nossa não briga se depois, apaga, o que está registrado, ninguém pode passar a borracha. Ninguém pode passar a borracha. Então, veja bem, o que a gente batia muito é, como o Toninho acabou de falar, a secretaria é para defender o esporte amador. Mas, em momento nenhum, nós deixamos de ver o esporte profissional. Tanto é que a prefeitura dava todo o apoio no estádio, pagava muitas vezes o ônibus para transportar esses atletas profissionais, como também a gente transportava os atletas amadores. Lembro que na segunda divisão, o ADJ, quando retornou à segunda divisão, teve uma parceria muito grande com a Secretaria de Esporte. Isso, teve. E ali a gente exigia, como a federação também exigia, o treinamento de base, que isso é muito importante, né? Então, um trabalho, a gente pode passar o dia todo aqui falando dos eventos, das nossas programações, dos projetos desenvolvidos pela secretaria, e eu acho que um dia vai ser pouco para a gente falar sobre isso. Ô, professor, porque naquela época, coisas que nós já desenvolvemos na cidade, houve uma instituição aí, apareceu uma instituição fazendo bastante crítica, né, o que estava se passando. Como é que você vê o posicionamento da instituição hoje em relação do esporte da cidade? Está caladinha, eu queria saber o porquê. Você está falando da UESB? Eu queria saber por quê, cara. A UESB, eu vejo assim, estava iniciando naquela época também. Quando eu falo aquela época, não é coisa muito atrás, não. É coisa de 12 anos atrás. Ela estava iniciando o curso de Educação Física e, às vezes, vinha, conversava com a gente, entendeu? Cobrando algumas coisas e outras. E eu estou vendo algumas coisas aí, hoje eu vejo a UESB mais retraída. Eu via naquela época, tinha os diretores, os que estavam à frente, os coordenadores do curso de Educação Física, do colegiado, eram pessoas de Jiquié, e que se preocupava com Jiquié.
não é? Então, hoje eu vejo eles mais assim, calados, vendo algumas coisas acontecerem. Eu sinto que era pessoal. Não é? Eu acho, também, principalmente para nós dois. Eu sinto que era pessoal, entendeu? Principalmente. Que não era gostar da cidade para fazer alguma coisa, que eu não vejo nada. Eu não vejo fazer nada, então, eu sinto que era pessoal. Eu acho que a UESB, até mesmo para defender a categoria, deveria estar atuando mais hoje, não é? Porque naquela época nós tínhamos, eu falo sempre aquela época, né? Mas porque de qualquer maneira... no passado recente, né? Nós tínhamos gestores que eram de Jequié também, não é? E em outras participando de secretaria, pessoas de Jequié também e pessoas inteiradas, não é? Era cargos dados por meritocracia. A maioria eram secretários e diretores por meritocracia. Mas depois o tempo vai mudando tudo. Então, eu acho que a UESB poderia... Eu não sei quem é que está à frente do colegiado, não sei hoje. Não sei, também não sei. Te juro, não sei quem é. Né? Eu tinha lá meus amigos lá naquela época, né? Conhecidos, colegas, Roberto Gondim, tinha o Robério Chaves. O Robério Chaves esteve aqui, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui no Tinha Valfredo Dória também, um grande desportista aqui da nossa cidade, precursor aqui praticamente do voleibol. Mas hoje eu não sei, então eu acho que ele deveria ter uma participação maior. Está carente disso, mesmo porque tem um curso de educação física, tem muitos profissionais saindo da faculdade, querendo trabalhar e não acha espaço para trabalhar. Porque se a secretaria não funciona, trazendo o esporte para a comunidade, aí você vai arrumar. Como é que você vai... Os profissionais que estão saindo agora, recém-formados, vão trabalhar e mostrar serviço, né? Mesmo porque aqui... hoje aqui nessa bancada aqui, nós temos aqui, somos detentores de bons trabalhos de educação física, feito nas escolas, feito na comunidade e também em uma praça de esporte que era a praça maior que a gente tinha, que era aquele ginásio de esporte. Justamente. O que está registrado não vai passar borracha, não. Todos que estão aqui jogavam bola. Me lembro desse cidadão jogando futebol de salão, era o único que eu copiava, era o único que batia, sabe o quê? Cobrava o tiro de meta com o pé no futebol, tirava a onda, porque a gente saía com a mão e ele tirava a onda. Né? O Tuxa jogava também, todos aqui. Então, não era ensinar por ensinar, era ensinar o que sabia. Né? Porque o primeiro teste era feito com a gente, né? Então a gente passava o que a gente realmente tinha de melhor. Eu me lembro também que, como eu falei antes, o projeto Domingo Alegre, 60% dos profissionais que atuavam como docente, eles eram estagiários do curso de Educação Física. Então, eles tinham a oportunidade de uma prática. Vivenciar, né? Vivenciar aquela prática em todas as modalidades, porque a gente fazia rodízios, entendeu? Um mês ele dava aula de voleibol, depois dava de basquete, de handebol, de futsal, aí ia ver a natação, ia ver a ginástica. Então, era uma prática, quer dizer, escondidos, nós, enquanto prefeitura, escondido, dávamos oportunidade de uma prática. Claro que tem a disciplina de estágio, não é? E a prática da faculdade. E é uma realidade que eles vivenciaram, certo que eles não vão trabalhar com determinados esportes, mas vivenciaram e viu como é que é a coisa. Tem que entender. Ele pode não ser um especialista, mas ele tem que entender. E depois veio, professor, as academias, né, ao ar livre. Em Jequié só tinha o quê? Antes só tinha, eu acho que 2, 3 academias, uma inclusive era a nossa. Era. O Relax Center. Vocês me botaram, nego viajava e eu ia tirar. Era férias. Nós tínhamos uma academia que só tinha Maria Adélia e a gente, Relax Center, né? E aí eu convidei o coordenador do curso naquela época. Lembra do finado saudoso Roque Preto? Roque Preto. Roque Preto era um aluno. Aula. Era bom demais. Aí nessas academias eu convidei o coordenador do curso naquela época, Roberto Gondim, para a gente ter uma conversa. E eu convidei, ele foi à Secretaria de Esportes, oferecendo às academias também ao ar livre, para que os alunos, os discentes lá do curso de Educação Física da UESB fizessem a prática, né, já que eles tinham essa disciplina.
E aí o Roberto Gondim ficou de me dar uma resposta depois, mas eu acho que Eu deve também ter ouvi acontecido algumas alguma coisas coisa. que já teve naquela época, que o curso era licenciatura e o curso tinha que ser estágio na escola. Porque na realidade é uma educação física, se você é licenciatura, Voltada pra escola. é professora na escola, se você está bacharelado, é saúde, academia, escolinhas, são os trabalhos informais. Eu vou puxar um pouco sua mente. O senhor lembra o primeiro trabalho? Me parece que o senhor ainda não era. O senhor trabalhava na Direc, né? Como o pessoal Sim, falava. já fui coordenador de educação física lá da Direc Mas- também, na época que a gerente lá era a professora Edna Pinheiro. Da Pinheiro. E me parece que o senhor trouxe o esporte para todos a primeira vez. O senhor se lembra onde foi? Não, Toninho, Pois é, na Praça Rui Barbosa. Ah, sim, na Praça Rui Barbosa. Eram os veteranos ali, era eu, o Bandé, tudo, aquela turma toda ali. Isso. E Foi tinha feito também na- as artes marciais. As artes nós, marciais. nós tínhamos naquela época Barreto. Barreto. Nós tínhamos Jonathan no É, karatê, no karatê. Barreto no judô. Levei Depois fanfarra. veio Arlon. Arlon também, um grande incentivador. Apresentações das do judô, fanfarras. das fanfarras. Sim, a gente Eu levava. esperei o senhor, já que o senhor não foi, então eu toquei Rapaz, o no- interessante é o seguinte, que está ouvindo o programa aí, que está participando do programa, não é questão de saudosismo, é uma questão que, para a gente estar aqui, nós passamos por tudo isso aí, entendeu? Isso é uma realidade. Eu brigo sempre a mesma coisa, assim, se você é um advogado, para você ser juiz, acho que você tem um período de advogando, né? Eu não sei. É a mesma coisa, assim, eu vou deixar aqui no ar, porque se você for professor de universidade, você tem que ter uma experiência de escola, você tem que vivenciar esse projeto todo, para você passar para os seus alunos como é que eles deverão desenvolver esse trabalho. Um médico hoje, professor, ele para ele exercer mesmo a profissão, ele Residência, passa, né? ele É faz a residência. residência dele. Em quantos anos? Ele faz às vezes em 7, 6, não? não, acho que não, de residência são 3 anos. 3 anos. Né? O advogado, para ele exercer a profissão dele, ele faz uma prova No de AB. né? OAB. Só aí ele vai poder exercer plenamente a sua E tem muitos advogados que são formados e não É, conseguiram porque passar você, no não AB. conseguiram. você saiu de um curso de graduação, para você ser professor de graduação, depois chegar a ter o doutorado, qual a experiência que teve na escola? Qual a experiência que teve com os Prática projetos nenhuma, não que conviveu, possa desenvolver e passar para os seus alunos? E naquela época, eu me lembro bem, que a gente tinha as nossas diferenças, mas quando precisava, todo mundo estava unido. A educação física brigava por uma só causa. Tanto é que nós trouxemos o curso de educação física para aqui, porque naquela época foi E que uma- precisou do nosso currículo. Que precisou, Muita gente não justamente. sabe, mas precisou do nosso currículo. Então, Viu? são situações E por que- falar nisso, vocês lembram de que nós tínhamos as nossas seleções, seleção de futsal, de Tudo, basquete, tinha tudo, voleibol, handebol, basquete, basquete. Justamente. A gente vôlei. disputava os jogos intermunicipais, disputávamos Campeonato baiano, pô, campeonato baiano. Então, nós tivemos muitos atletas que foram lá para fora, para Salvador, para Brumado, que saíram daqui das nossas atividades. das atividades. Então é isso, quer dizer, Hoje a gente não vê, eu não sei porquê, mas a gente não vê mais esses campeões. Ginásio de esportes, dia de terça e briga, quinta, era para briga. você entrar, você tinha que ir cedo Briga. para poder conseguir um lugarzinho na Campeonato da arquibancada. cidade. Campeonato da cidade cidade, de futsal. terça e quinta, de então, futsal, vem, aí Maria. como é que não vamos falar do passado? Não é? Eu disse aqui, venho dizendo aqui, o ginásio de esporte, a reforma do ginásio de esporte, para mim ela veio no momento errado. Na hora que não era para ser, porque hoje nós não temos aquele. O que a gente tinha no passado, os atletas que a gente tinha. Você vai encher aquele ginásio de esporte hoje como? Não tem Porque eu como. ouço de alguns profissionais, professores, porque hoje nós temos uma tecnologia. Para disso, pô. Tem a tecnologia e a criança não veio, não vai ter referência para desenvolver isso. Adianta eu estar dentro daquele ginásio de esporte montado ou munido de tudo e não ter o essencial, que Oi. é Não o funciona. ser humano. Funciona, é difícil. Eu não tenho o aluno Bastante lá dentro, difícil. não é? Então fica difícil. Uma outra coisa que fizeram ali, que eu disse aqui, não sei se o Jairo concorda, o Tuxa concorda, o Rony ou vocês ouviram, se criou uma praça de esporte bonita, elegante, eu vou estacionar meu carro aonde? Não tem estacionamento. Nós já falamos muito sobre isso aqui. O estacionamento, esqueceram disso, hein? Esqueceram do estacionamento, Jairinho? Justamente, né? Toninho,
Já chegamos na nossa hora, passamos de... E eu tinha que liberar o professor mais cedo. Eu não Pois liberei. é, O papo já é foi 11 tão h bom, 10, o senhor né? tá vendo aí? Mas só ler disse aqui os alôs. O Luiz Sena fala que parabéns à equipe do Papo de Boleiro, saudades da minha terra. Hoje ele mora lá em Itabuna. O Fernando Brito também está deixando o seu like aqui. O Rogério de Jesus. Tem mais gente aqui também. Deixa eu só pegar para ver os likes. Quem participou? Porque o programa hoje voou, né? Quando o papo é bom, o programa voa. Já passamos do nosso Imagina tempo se eu aqui. tivesse que liberar o rapaz na hora que ele queria, né? Pois Seguramos é. aí. O Dadá e Ventura fala que apoia também os jogos abertos do interior. E o Luiz Sena também, ele fala saudades daqui da terra, que está ouvindo as nossas informações lá de Itabuna. Teve mais gente que curtiu aqui, o pessoal do YouTube também. Edmundo Ribeiro deixou seu like, João Noel Gomes, Pedro Lima participando, muita gente bacana, os outros aqui eu já dei uma lida. Mas, infelizmente, o nosso horário chegou, o papo foi bom. Quando a gente for discutir esse pode dizer que é assim, realmente tem que ser 3 horas de programa, viu? Tem como não, é complicado. Porque é muita coisa. Eu aprendi bastante aqui escutando, porque na época que eu comecei já existia a quadra da rodoviária, né? E essa quadra era realmente lotada. Já existia a quadra do Dinâmico, eu não ia ter da manutenção social urbana. Exatamente. A diretoria funcionou lá. Foi mesmo? Lá, É verdade, eu lembro. Era ali, demoliram a Eu casinha lembro. ali, era ali, funcionava ali naquele espaço pequeno, né? Sim, eu lembro que tinha aula de futsal, tinha muita coisa bacana. Eu criança já frequentava ali. As aulas de educação Então, tenho física boa do lembrança. Dinâmico era no CSU, Era no CSU, não tinha né? quadra no Dinâmico. Foram muitas coisas e nós inventamos. E o pior dar aula de voleibol e handebol num caixote de areia e botar no ginásio de esporte. Aí que era complicado. Como E eu foi falo. nessa Pra poder época até que jogar. Diomário também trabalhou. Diomário Tinha um trabalhou, voleibol lá no Diomário, Médici, muito bom, foi a equipe, revolucionou o vôlei aí. A gente tinha uns profissionais, não é que a gente lembra que realmente se empenhavam. Pessoas, né? Naquela época, hoje vou voltar a frisar, educação professor, tá um tem pouco muitos que diferente. falam, hoje é outro tempo sim, mas depende muito do profissional, do que ele quer trabalhar. É um outro tempo, mas era para estar em evolução. É evolução, só Diminuiu. declínio o tempo Tá em todo. declínio, só em- É outra educação física. A partir de 80, a partir da década de 80, houve reforma aí devido à política e tal, toda a educação física foi inserida no processo, mas pô, só declínio o tempo todo. A criança hoje, ele quase Veio- que não pega na bola. Veio né? várias Não concepções corre, de não educação salta, física e fazendo pula. crítica no tecnicismo e tal, veio várias concepções. E cadê? E cadê a educação física de hoje? Justamente. Cadê o esporte? Justamente. A gente não vê mais aquelas atividades, né, esportivas, a criança correndo, né? Hoje precisa o pai pegar uma criança e contratar um profissional para ir fazer uma atividade física em casa. Ô, Jair, eu acho fanfarra de Jiquié. Me lembro quando tu chegaste aqui em Jiquié, tu na moto com tua filha, com a menina ali, ia pra porta do CETESB para ver a banda do CETESB ensaiando Isso, comigo Ave ali. Maria. Isso aí era referência na Bahia toda. Não é? Né, era o IERP, o CETESB, né, CETESB, era o seu trabalho, era Nino também. Nino também, o próprio teve Léo Diomário, antes, era o Léo Diomário. antes. Acabou tudo, você vê. Futebol de salão de Jiquié era uma referência. Era referência. Era referência, onde chegava era Era. respeitado. O voleibol Respeitado. também era O uma referência. O voleibol, handebol. o handebol. Quando me fala em handebol, não, que esse cara me botou numa feira, nada. Você me veio me buscar para Você- aquele jornal, dá risada, né? Dá risada. Tá Porque certo. hoje eu fico procurando entender e não consigo, né? Eu fiz essa crítica aqui de relação à educação física, que sempre fazia crítica, tecnicismo, que a educação física mudou década de 80, uma mudança de educação e que tem que ser assim. Cadê que eu estou esperando até hoje, cara? Hoje é quinta-feira, né? Estou esperando até hoje. Cadê o que? O que é que se vê nas escolas? Eu trabalhei nas escolas, eu vi lá. Eu vi muita gente dando migué. Dando migué, muita gente dando migué. Entregava a bola lá e chavecava as meninas na arquibancada. Como é, rapaz? Entregava a bola e chavecava as meninas na Não escutei, arquibancada. fala de novo Eu aí. vivenciei Você isso. vivenciou o quê, rapaz? Eu vivendo isso todos os dias nas escolas. Eu vivenciei isso. Eu não, eu ia, tomava sol, eu... Calma, eu não participei. Eu estou falando que Não, eu tô falando vi. assim, eu tô dizendo, eu não. A minha não pega porque eu dava vi. aula de sol a sol e era Estou ensinando- procurando, mudou, concepções várias que veio aí, tem que ser Mas mudou, aí é uma progressista. E pô, começou lá do início, lá com a renovação transformadora. E cadê? Eu estou esperando até hoje aí uma mudança, uma melhora. Eu vejo muita briga de egos, satisfações, divisões que existe.
Eu vejo muita brigas pessoais. Saudade. A satisfação de A e de B, aí, porque não tem que ser. Não pode ter conselho, que por sinal deve ter conselho. Acho que todos os professores têm que ter um conselho. Não pode ser, tem que ser, o conselho é a Secretaria de Educação. Para disso. Tem que ter conselho, a profissão. Já estou entrando aqui no CREF. O CREF vem aí, o CREF está lá, está apagado, está morto, tá mas sumido, o CREF rapaz. vai. Tá sumido, em breve ele vai ressuscitar. Vai ressuscitar em breve. Vai. Então, Tá vamos aí, meus esperar. amigos. Chegamos na hora. Entrevista de hoje com o Jairo Rodrigues. Papo muito bacana. A gente vai reproduzir no blog GQ Repórter. Tá salvo aí no YouTube. O link você pode encaminhar para o pessoal. No Facebook também. Essa entrevista tá salva aqui no nosso blog. E agradecer a presença. Um papo muito bom. A gente tem que convidar mais vezes, viu, Tonho? Debater mais vezes esses O assuntos. tempo foi curto, o tempo voou. O senhor não falou nem a metade do que nós É verdade. fizemos antes dos bastidores. Mas as suas considerações finais, meu amigo e meu irmão, Jairo Rodrigues. Tonhão, eu quero aqui agradecer a você por esta oportunidade, a você e ao Tuxa, ao Rony, por essa oportunidade de estar aqui e reviver um pouco dos esportes de nossa cidade. Você sabe que todo presente e futuro depende do passado. Sem o passado, a gente não é nada. Ele não estava aqui? Hein? Sem o passado, a gente não estava aqui. A gente, justamente, a gente... Então, isso que sirva, inclusive, de uma referência, não é? Para que se possa fazer cada vez mais. Assim como eu desejei sucessos a um ex-aluno meu, Marcelo Vovô, quando ele assumiu a secretaria, eu desejei sucessos a ele, de um bom trabalho. Assim também eu faço com o novo secretário de Esportes, Bodega. E o que eu posso dizer é o seguinte: vão para cima, procure, futuque, briguem pelo nosso esporte, porque nós temos muitas crianças, muitos adolescentes querendo oportunidades e querendo se desenvolver, de praticar o esporte, de se exercitar, porque esportes é saúde, não é? Esporte é saúde. Você vê quantos nós tivemos aí atletas contaminados por esse vírus, mas que se recuperaram rapidinho. Por quê? Porque estavam com saúde, com imunidade alta. Então, se esporte é saúde, eu acho que uma parcela da verba da saúde deve ser destinada também para o esporte, assim como a educação. Porque Parceria, né? Parceria, porque através do esporte você pode forçar, porque o termo é esse, é forçar a criança a ir para a escola. Né? Se bem que ultimamente não estão querendo que haja educação. Mas está aqui os meus desejos de felicitações para os novos dirigentes, para os novos gestores, não é? Que vejam o esporte como uma solução para o nosso país, principalmente para a nossa GQ. Muito obrigado a vocês, foi um prazer imenso estar aqui e espero poder retornar outras vezes, ser convidado por vocês, para que aqui a gente possa bater um papo. Espero que convite não vai faltar, né? Agora que tenha também aí, esteja em Jiquié, né? Porque agora só quer saber de Barra Grande, outro negócio. Saudações, abraço a todos. Só lembrar que na sexta-feira aí nós temos o nosso colega Luiz, né? Que vai falar sobre emagrecimento. Que o programa Papo de Boleiro é uma nova roupagem, né? Tem tudo, né? Tem bate-papo político, tem esporte, tem educação física. E sem esquecer do campo, né? E sem falar da nossa terrinha, né? E eu quero aproveitar aqui, que já ia me passando, parabenizar vocês por esse espaço, por esse programa, e que realmente a gente estava precisando. É um programa assim, específico na área esportiva. Não só aquele programa para poder falar dos resultados dos jogos a nível de campeonato brasileiro, estadual, mas principalmente enfocar o tempo maior no nosso esporte de Jiquié. Saudações, abraço a todos. A você, Rony Braine. Valeu, meus amigos. Amanhã estamos de volta. A professor Jairo, ao professor Tuxa, e a vocês, que é o maior de todos nós, que é estar do outro lado e a gente indicar, para que a gente possa estar aqui amanhã de manhã. Tchau, já fui. Valeu, pessoal.